Gente, vamos orar para a gente entender o que o Espírito quer falar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que há uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu creio que há algo do teu coração para o nosso coração. E eu quero te clamar que o Senhor nos fale. Que essa palavra que vai ser liberada nos toque profundamente. Seja poderosa a ponto de separar alma e espírito. Junta e medula, como está escrito. Que venha no profundo, a ponto de transformar a nossa forma de pensar. A ponto de nos dar uma nova mentalidade. E assim afetar não apenas os nossos sentimentos, como as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no Pai que nos ama e no Pai que tem para nos dar a palavra que nos alimenta, que nos orienta, que nos dirige os passos. Nós cremos e nós queremos ouvir. Então, Senhor, em nome de Jesus, sê tu muro de fogo em nossa volta, nos cerca, impede quaisquer tentativas do maligno de nos tocar. Que em nome de Jesus nenhum dardo inflamado possa chegar a nós aqui neste lugar. Porque o Senhor mesmo, como está escrito, é muro de fogo em nossa volta. Que o Senhor nos proteja e que quaisquer tentativas do inimigo de nos alcançar aqui sejam impedidas, frustradas. Que o ladrão não possa roubar a semente que será semeada, mas que essa semente encontre em mim e nos meus irmãos, e naqueles que ouvirão depois pela internet, através de vídeos gravados, que encontre em nós um solo fértil, onde ela pode brotar, florescer e frutificar a 100 por 1 em nossas vidas, mas sobretudo através de nós. Assim nós oramos, crendo e já te agradecendo. Em o nome de Jesus, se você orou, você diz? Amém. Amém e amém. Pois é, amados. A pregação de hoje é uma mensagem de alerta. É um alerta a você que está aqui. É um alerta a você que nos assiste em casa. É uma mensagem de alerta. Para que não percamos o que o Senhor tem nos entregado por falta de zelo. É algo que o Senhor vem falando ao meu coração há mais ou menos 15 dias sobre as terríveis consequências da falta de zelo. Então fique atento, porque eu creio que se você ouvir e abraçar, aceitar, receber o alerta do Senhor, isso vai te poupar de graves perdas e consequências. Falta de zelo pode produzir as seguintes consequências, e eu não pretendo explorar todas elas, todas as possibilidades, mas eu pontuei algumas para nós. A falta de zelo, ela pode nos levar à estagnação e perda do propósito. Eu e você fomos criados com um propósito. Nós não estamos aqui nessa terra apenas de maneira aleatória, como alguém que sobreviveu. Nós estamos aqui por um propósito. Hoje, Jéssica está fazendo aniversário, mas a vida dela tem um propósito. Assim como a minha e a sua. Não é sobre ser membro de uma igreja evangélica apenas. É sobre viver com propósito. Se você ou você tem o anseio de uma vida com propósito, essa mensagem é para você. Tem alguém aqui interessado em viver com propósito? Amém mesmo? Então eu quero te dizer que a falta de zelo pode te fazer perder a oportunidade de viver o propósito.
E para aqueles que já estão vivendo o propósito, pode te fazer estagnar no propósito. Porque, irmãos, sem zelo, nós perdemos, primeiro, o foco no que Deus tem para nós. Sem zelo, a gente vê, por exemplo, na história de Israel, um povo que deixa de ser zeloso, que deixa de obedecer a Deus com zelo, e esse povo perde o propósito de conquistar toda uma terra que já tinha lhe sido liberada, oferecida. Era deles, mas eles precisavam ser zelosos. E sabe como é que nasce o tema dessa pregação? Na minha última pregação há 15 dias, eu termino de pregar, estou fazendo o convite para vocês como águias, falando sobre o como águias, e recebo na segunda-feira uma mensagem de alguém do corpo profético. No mesmo momento, recebo uma mensagem de alguém do corpo mestral, que está me dizendo assim: Edi, a gente está se esquecendo de uma direção que Deus nos deu. E que porque não estamos, porque estamos sendo negligentes ou no mínimo descuidados, porque não estamos atentos àquilo que Deus nos entregou, nós podemos perder de alcançar o que era nosso. E eu fiquei preocupada. Você ficaria, sim ou não? E aí, quando eu vou falar com o Senhor fala para mim sobre zelo. Então, eu quero pregar para você algo que eu estou pregando para mim mesma. E estou pregando para essa comunidade e para você que nos assiste em casa. O Senhor estava me alertando como líder e nos alertando nessa noite, à medida que compartilho, sobre o cuidado com a falta de zelo. Para que mesmo na terra, a gente não deixe de conquistar toda a extensão dela que o Senhor já nos entregou. Porque há pessoas, infelizmente, que elas recebem uma porção e diante daquela porção, elas ficam tão satisfeitas que elas param ali. Então elas são gratas por aquela porção, mas o Senhor tinha tão mais para entregar. Assim é com pessoas que recebem cura, elas recebem porções em áreas específicas, dentro do todo da sua vida, da cura que elas necessitavam. E elas ficam tão satisfeitas que elas param de buscar a cura para tudo mais. Elas se veem livres de uma determinada perseguição ou de uma determinada opressão maligna, e porque respiraram um pouco mais fácil, elas já estão acomodadas. Ah, já está bom. Elas conquistaram algo que desejavam muito, e quando elas conquistam, elas param de sonhar com tudo aquilo que Deus deseja que elas conquistem. Porque o que a palavra diz é que há muito mais, para muito além do que eu e você poderíamos pensar, sonhar ou imaginar, sim ou não? Mas se você se acomodar, o Senhor acomodado, Ele normalmente deixa de conquistar, de viver e de realizar o que estava esperando por Ele. E que Deus desejava que Ele realizasse, conquistasse e alcançasse. Então, diante do alerta, eu comecei a buscar no Senhor a compreensão da causa da nossa falta de zelo. Ou em que estaríamos faltando com o zelo. E Ele foi me falando de mais consequências antes de me levar a apontar o que é que a gente estava falhando. E talvez essas consequências possam ser alguma consequência que você já está vivendo, talvez por sua própria falta de zelo. Por exemplo, decadência espiritual, moral e um padrão de iniquidade. No dia que você deixar de ser zeloso com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor expressa na sua palavra, sobre os seus padrões de comportamento, sobre as suas escolhas, sobre o que você deveria
trilhar, que caminho seguir ou não seguir. No dia que você deixar de ser zeloso, o seu padrão moral e espiritual estará comprometido. Facilmente você será cooptado pelo pecado e começará a viver em um padrão de iniquidade. E quem vive em iniquidade se coloca sob um lugar de maldição, sob o peso de juízo da mão do Senhor. Isso é Bíblia. Seja zeloso com a palavra de Deus. Não é sobre sentar em cadeira de igreja. Não é sobre ouvir uma pregação de domingo e balançar a cabeça. É sobre amar a palavra com um zelo tal que você se alimenta dela e você tem a vontade todos os dias da sua vida de ouvir o que Deus tem para você, os caminhos que Ele deseja que você trilhe, as escolhas que Ele deseja que você faça, como Ele deseja que você viva e seja. Mas isso requer, meus irmãos, zelo. E a minha pergunta é: você tem zelado pela palavra? Pelo conhecimento da palavra? A falta de zelo pode nos levar a perder as bênçãos e promessas de Deus. Você sabia? Porque Deus revela a sua vontade na palavra dele. Sim ou não? O Espírito dele que nos foi dado testifica ao nosso espírito a vontade revelada na palavra. Sim ou não? Mas se você não zelar por essa palavra e essa vontade, sabe o que acontece? As bênçãos prometidas, associadas à palavra dele e à vontade dele, não se estabelecerão na sua vida. Jesus fez tudo o que precisava ser feito. A obra está consumada, sim ou não? Mas agora, eu e você precisamos nos alinhar à vontade dele para acessar o que ele tem conquistado para nós. As promessas são para nós. As bênçãos são para nós. Mas para alcançar, nós temos que ter? Quando nós não temos zelo, uma outra consequência é que nós vamos influenciar negativamente outras pessoas. E aí já não é mais sobre nós apenas. A tua falta de zelo, por exemplo, com a palavra, vai te fazer dar a tua opinião, muitas vezes desastrosa na vida do outro. Sim ou não? Você entra no seu achismo. Eu acho que, olha, para mim, isso aí é uma influência, muitas vezes, desastrosa na vida de quem está do teu lado, querendo ouvir a tua opinião. Quando você não é zeloso com o relacionamento com o Espírito que foi te dado, e você não está cheia dele, ou cheio dele, você não consegue discernir espiritualmente o que está acontecendo. Sabe quem é que discerne? A sua alma. A sua carne. As suas emoções. Muitas vezes os seus padrões de pensamento disfuncionais. E aí, a partir desses discernimentos comprometidos pela sua própria alma ou suas limitações, você influencia o outro com percepções completamente distintas da verdade da palavra ou daquilo que o Espírito está comunicando. Sim ou não? Vocês acham que é importante essa temática? Preste atenção, se você não quer entrar num estado de decadência moral, de decadência espiritual, se você não quer estagnar,
Se você não quer perder de viver todo o propósito, se você não quer perder as bênçãos e promessas de Deus, se você não quer ser uma influência negativa para os outros, você precisa ser zeloso. Tem alguém aqui interessado em ser zeloso? Mesmo? É tão fácil dizer esse amém. Mas sabe o que a palavra diz a você e a mim? Romanos 12, 11. Não lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. A versão revista e atualizada diz, no zelo, não sejam remissos. A revista e atualizada vai usar o zelo e vai acrescentar. No zelo, não seja remisso. E a palavra grega usada para remisso, sabe o que é? Não seja lento. Não seja indolente. Não seja alguém que age com lentidão. Não seja preguiçoso. Você tem sido alguém pronto, observando como Deus está se movendo para se mover, ou você é daquele que ouve, que sabe, que até decide, mas é lento. Nunca está pronto. Como tem sido você? Faça agora uma autoanálise. Você é alguém remisso? Porque sabe o que a palavra diz sobre o preguiçoso? Diz que a cidade dele não vai ser fortificada. Vai estar cheia de brecha para o inimigo entrar e tomar conta do que é dele. Diz que ele vai viver na pobreza. Tem um monte de palavras nada encorajadores para os preguiçosos. Mas a palavra de Deus diz, no zelo, não seja preguiçoso. No zelo, não seja remisso. Eu quero focar no grego, na palavra traduzida por zelo, que eu acabei de ler para vocês. Sabe o que ela quer dizer? E aí eu vou usar o dicionário bíblico de Strong, em que ele dá algumas possibilidades de tradução. Olha as possibilidades. Afobado. Alguém que tem zelo é alguém meio afobado. É alguém que tem pressa. Ele chega a dizer que é alguém que tem certa ansiedade. Alguém que é diligente, tem uma ansiedade em executar, em promover, em se empenhar por algo. Meu irmão, minha irmã, Deus te entregou alguma coisa. Deus te entregou revelação. Deus te mostrou a vontade. Deus te deu bênção. Deus te deu e apontou para um caminho. Deus te dá algo para conquistar. Você precisa ter ansiedade para realizar. Você precisa ter essa ansiedade para viver. O zelo fala de querer, de ansiar. Eu quero viver os propósitos de Deus. Toda vez que você me ouvir falar no restante dessa pregação de ser zeloso, lembre disso. Essa ânsia por querer, se empenhar. Strong vai dizer, se interessar com muita seriedade. E aí me parece que é o contrário de ser leviano. Eu sou tão zeloso com o que Deus me entregou. Eu sou tão zeloso com aquilo que eu tenho. Eu sou tão zeloso com o que eu acho valioso, que eu não sou leviano com isso. Eu olho para isso com respeito. Eu olho para isso com seriedade. E aí eu lhe pergunto, você é alguém que tem se interessado por aquilo que Deus te entregou com seriedade?
Ou você está dentro do grupo dos levianos? Do grupo dos que tratam de qualquer jeito? A palavra grega spod, que ela é traduzida no mesmo contexto de Romanos 12 que eu li. Às vezes, algumas versões traduzem, ao invés de zelo, diligência. E aí eu vou ler agora Romanos 12, 8, que está no mesmo contexto. E o meu cronômetro sumiu ali, ó. Romanos 12, 8, no mesmo contexto, diz assim. Olha o que Paulo está falando. Se é dar ânimo, ele está falando dos dons que Deus te entregou. Alguém aqui tem dom? Se você acha que não tem, eu quero dizer que você está preso numa mentira de Satanás. Porque a Bíblia diz que todos os dons foram entregues. Que a gente pode buscar receber mais. Mas que aqueles que precisávamos foram nos entregues. Você tem dom, sim. Na hora que você recebe o Espírito, você recebe dons do Espírito. E a grande questão que eu quero perguntar é, em Romanos 12, 8, Paulo está dizendo, se você recebeu dons, aí ele vai dizer alguns deles. Coloca aí para mim, por favor, Romanos 12, 8. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Líderes, vocês não podem liderar sem zelo. Porque a nós, líderes, Paulo exortou sobre o zelo. Mas tem mais, se é para mostrar misericórdia, faça com alegria. Tem outra tradução da Revista Atualizada que diz assim, o que preside, se referindo aos líderes, faça com diligência. Mas por que o uso da palavra zelo ou diligência como se fossem intercambiáveis ou talvez complementares? Aí eu fui estudar o grego um pouquinho mais a fundo, olha o que diz. Diligência refere-se a cuidado, aplicação, zelo na realização de uma atividade. Cuidado, aplicação. Eu me aplico para realizar. É um substantivo que expressa busca, interesse em realizar algo com cuidado e atenção. Diga, zelo tem a ver com cuidado e atenção ao realizar. Porque isso é ser diligente. Agora olha a outra expressão. O zelo também é dedicação e cuidado excessivo que se tem com alguém ou com algo, refletindo uma preocupação intensa com determinada situação. Ansiedade, preocupação, tudo isso relacionado a zelo e diligência. Meu Deus! Por quê? Porque Paulo vai falar, vocês precisam ser zelosos, e isso tem a ver com ter ânsia de se preocupar com, para poder se dedicar, para poder estar atento, estar ligado. Não pode estar desatento, não pode ser negligente. E aí eu continuei pesquisando na Bíblia outras palavras do grego que apontam para o zelo. Olha o que eu achei. 2 Coríntios 9, 2. Paulo diz aos Coríntios, reconheço a disposição de vocês em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Eu não tenho a palavra zelo. Mas você sabia que a palavra dedicação traduzida na NVI é a mesma palavra traduzida na Revista Atualizada como zelo? Por isso eu vou ler a Revista Atualizada. Diz, porque bem reconheço a vossa presteza e o vosso zelo tem estimulado a muitos. E aí essa palavra grega que ele usou já não é a anterior, é uma palavra chamada zelos, que quer dizer assim, ó,
excitação de mente, ardor, fervor de espírito, ardor em abraçar, perseguir, defender algo, ardor quase como um ciúmes. E Paulo está dizendo que aquilo que aquele povo tinha, esse ardor, fez com que os outros olhassem e fossem inspirados e encorajados pelo zelo, pelo ardor que eles possuíam. Pergunta: o teu zelo tem inspirado pessoas à sua volta? Eu preciso que você avalie a sua vida, porque essa pregação é para você, não é só para a Zoe. O teu zelo inspira outros. O teu zelo faz com que outros olhem e digam: uau, eu preciso chegar ali. Eu preciso ser como essa pessoa, eu preciso um pouquinho. O teu zelo faz com que os outros sejam melhores. Tito 2,14. A palavra grega aqui já é zelotes. Os zelotes, lembram? Lá do contexto quando Jesus está em Jerusalém, Israel. Os zelotes, olha a palavra. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu, dedicado, que a revista e atualizada vai traduzir como zeloso de boas obras. Jesus te levantou como povo dele para que você seja zeloso de boas obras. Estenda suas mãos. Quais são as obras que essas mãos têm produzido? Em casa, no trabalho, com a sua família, com os seus vizinhos, marido e esposa, pais, filhos, amigos de trabalho aí. Essas mãos têm produzido que tipo de obras? O que você realiza com as suas escolhas, com as suas ações, o que você realiza produz a obra digna de Jesus, que te conquistou para ser povo exclusivo dele, zeloso de boas obras? Apocalipse 3,19, outra palavra para zelo, é zelo. Olha como é 3,19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e se arrependa. Revista e atualizada diz, seja zeloso e se arrependa. E a palavra grega traduzida diz, desejar sinceramente, se esforçar muito. Seja zeloso e se arrependa. Você se esforça e observa com cuidado quando você desalinha para se arrepender? Ou você é daquele que não é cuidadoso com as suas obras e acaba caindo naquela consequência de um padrão moral baixo e facilmente cooptado pela iniquidade? Eu vou usar só mais uma palavra, zelo, porque não é um estudo bíblico, mas hoje é pregação mais apostólica. A gente precisa cavar um pouquinho mais fundo. Sair do raso, sabe, amados? Jesus disse, o zelo pela tua casa me consome. E essa palavra foi lembrada pelos apóstolos e discípulos. E ela está lá no Salmo. Quando o salmista diz, o zelo pela tua casa me consome. A palavra hebraica é quiná, e o procedente dela fala de uma atitude de zelo tal, que tem a ver com ira, ciúme, um ardor de ira. E aí eu vou chegar em João 2,17, quando Jesus
faz uma corda. E o que é que ele faz com aquela corda? Quem lembra? Ele derruba as banquinhas que estavam vendendo no templo. Ele passa aquela corda. Ele tem uma atitude irada. E ele diz, não façam isso na casa do meu pai. Porque a casa do meu pai é casa de oração. E por que é que Jesus está irado? Os discípulos vão dizer e explicar. E os discípulos lembram, o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus estava sendo consumido pelo zelo pela casa do Pai. E é por isso que essa palavra usada, tanto no hebraico como no grego, ela remete a um cuidado com ira, com ciúme. Já viu o homem ciumento, ele não vai para cima? É com ira, com ciúme. Tamanho zelo pela casa do Pai. Tamanho zelo por aquilo que era do Pai. Irmão, sinceramente, me responda essa pergunta. Seja sincero. A tua vida espiritual grita esse zelo em você? Sinceramente. Os teus padrões morais, as escolhas, diante das propostas do mundo, gritam esse zelo pela vontade do Pai? Sabe quem foi um homem que teve zelo como o de Deus? Tem um homem na Bíblia, um citado. Alguém sabe? Qual foi o homem que na Bíblia está citado como o homem que teve o zelo como o zelo de Deus? Alguém faz ideia? Quem? Finéias. É isso aí. Números 25:11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus. Você sabe o que Finéias fez para demonstrar o zelo? Quem lembra? Ele matou os irmãos israelitas que haviam infringido a ordem de Deus. E não foi só um ou dois, amados. Ele transpassa aquele homem que estava com uma prostituta dentro da tenda no meio do povo de Israel com a espada. E depois o juízo é feito. E Deus então retira a mão de juízo e o povo permanece. E Deus vai dizer, ele teve o zelo que eu tenho com o meu povo. Será que alguém está entendendo a profundidade dessas palavras do Senhor? O zelo do Senhor com a santidade dele. O zelo do Senhor com a vontade dele. O zelo do Senhor com a palavra dele. O zelo do Senhor para conosco, seus santos, povo de propriedade exclusiva do santo, para revelar que ele é santo. Mas será que temos sido zelosos? A última referência bíblica que eu vou usar está em Isaías 59:17. Quando o profeta diz, usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação,
vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. A revista atualizada vai dizer, ele se vestiu de vestes de vingança e se envolveu num manto do zelo. E lendo e estudando a Bíblia de Estudos, ela fala sobre esse tema. A Bíblia de Estudos, ordem cronológica, aplicação pessoal, diz, o manto do zelo simboliza, escute, simboliza a dedicação intensa. Diga comigo, dedicação intensa. Diga de novo, dedicação intensa. Agora eu vou completar a frase. O manto do zelo simboliza a dedicação intensa e implacável de Deus em cumprir os seus propósitos. Se Ele é o meu referencial, nós também precisamos nos cobrir com este manto ou esta capa de zelo. Que implica o quê? Dedicação intensa e implacável. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática? E aí depois de fazer esse breve estudo bíblico, eu fui perguntar, Senhor, com o que nós poderíamos estar falhando com o nosso zelo? Em quê? Eita Deus, e foi uma relação enorme. Talvez sirva para você. Para mim serviu como líder desse centro apostólico. Quando o Senhor diz, com as revelações acessadas. Você faz ideia do que é, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus te revelar coisas? Deus te revelar planos, Deus te revelar propósitos, Deus te revelar direto do coração dele o que ele tem contigo e você receber isso e não cuidar com zelo. Quantas revelações, amados, acessadas que você sequer lembra? Você sequer se deu ao trabalho de registrar. Mas o Deus que governa o universo, Deus todo-poderoso, grandioso, glorioso, Ele se deu ao trabalho de vir aqui e dizer, Silas, escuta o que eu quero te revelar, e entregar a revelação, e Silas pega essa revelação e diz, deixa eu ir fazer as minhas coisas que eu estou ocupado. Foi isso que Deus apontou sobre nós, falta de zelo com as revelações acessadas. Sabe o que é que Deus disse mais? Falta de zelo com as promessas liberadas. Você tem promessas de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque eu quero te dizer que essa palavra é a palavra das promessas. Quantas promessas para a minha e para a sua vida. E a minha pergunta é, quão zelosos nós somos pelas promessas que esperam por nós, disponíveis a nós? O quanto as promessas de Deus ardem dentro de nós, queimam dentro de nós, a ponto da gente se encher de diligência e daquele zelo que é tipo assim, eu vou viver, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu verei na minha vida essas promessas estabelecidas. Eu não viverei com menos do que as promessas do meu Deus. Como esse zelo pelas promessas nos faz acordar de manhã, acordar de madrugada, ou sei lá, respirar, não aceitar aquilo que nos pare, porque há em nós uma ânsia. Não, tem muita promessa para viver. Eu tenho que andar um pouco mais. Eu tenho que orar um pouco mais. Eu tenho que ler um pouco mais. Não, eu tenho que estender mais as minhas mãos, porque as promessas já foram liberadas.
A gente só vai se acomodando, gente. Se acomodando com uma religiosidade infértil, vou dizer essa palavra. Rasa. Culto após culto, raso, mais raso. Vida rasa, conhecimento das Escrituras raso, relacionamento com o Espírito raso. Mas eu tenho um ministério aqui, eu tenho uma coisinha ali, eu faço aquilo ali, então vamos aí, vamos lá. Já não estou perdendo nenhum domingo? Já estou ficando mais de 1 hora sentado na cadeira? Já estou fazendo até demais? O Senhor me disse, vocês têm falhado com a minha vontade revelada e o propósito a ser vivido. E eu pensei, mas Deus, o que a gente tem se dado para viver o propósito. Mas o Senhor disse, ainda falta zelo. Meu Deus. E o Senhor disse, vocês estão falhando com o que foi dado a vocês. Com as bênçãos do Senhor. E aqui, enquanto preparava essa pregação, meus irmãos, o Espírito me dizia, não é sobre a Zoe aqui apenas. Eu queria que você agora, com toda a seriedade do seu coração, pensasse, você é zeloso com o que Deus te deu? A minha casa, ela teve infiltração na varanda da minha casa, do meu quarto. E é na fachada da casa. Toda vez que eu chego e entro com o carro, que vejo aquela fachada do primeiro andar toda estourada, tudo acabado, eu tenho vontade de chorar. E hoje, preparando essa palavra, eu entendi porque que me dá tanta angústia de ver aquela fachada daquele jeito. Não é sobre vaidade. É porque eu sei que nós não tínhamos como ter aquilo se Deus não tivesse nos dado. É porque eu sei o tamanho do milagre que é entrar naquela casa todo dia. Porque quando o empreiteiro levou embora nossos recursos e a casa não estava nem a metade pronta, eu ia com Paulo lá para a varanda, o piso batido, sem porcelanato, e a gente chorava. E eu descia e eu rodava aquele terreno da casa com as mãos erguidas e dizendo, Senhor, nós não temos mais nada. Porque o apartamento que a gente tinha, a gente deu. O homem nos roubou, agora a gente só tem uma casa que não termina. E o homem foi embora. A gente não tem R$1 para terminar. E eu chorava, rodeando a casa, dizendo, Senhor, mas Tu nos deste uma promessa, Tu nos deste uma palavra. O Senhor disse que estava nos dando, que era nosso, era o lugar de harmonia da nossa família. Deus, intervém e cumpre a Tua promessa. Então eu sei o valor daquela casa, do que nos foi dado. Foi dado, gente, pelo Pai, de modo sobrenatural. E aí só hoje eu descobri que quando eu me incomodo tanto com a fachada estourada, é porque é zelo por aquilo que foi dado pelo meu Pai, de modo tão assombrosamente maravilhoso. Eu então não posso ver quebrado, eu não posso ver acabado, eu não posso ver de qualquer jeito. Deixa eu te perguntar, o que é que Deus te deu? E aí não é só sobre casa, esse casamento foi Deus que te deu. Você tem zelado. Você estava só e Deus te colocou alguém ao teu lado. Você tem zelado por esta pessoa. Você está tratando de forma negligente, meu irmão, minha irmã. Porque alguns vão precisar perder para poder valorizar o que perdeu. Você tem sido zeloso com os dons do Senhor. Você tem sido zeloso com a presença do Santo Espírito. Do Deus de glória e majestade que rasga os céus e vem. E te toca, e te transforma, e te fala. Você tem sido zeloso com a presença. Ou você vai para a presença e deixa a porcaria do celular apitando e tirando tua atenção.
Você é zeloso com o curso que Ele te deixou concluir? Você é zeloso com as habilidades que Ele te deixou ter? Você é zeloso com a saúde física que Ele te deu? Você é zeloso com os órgãos que você tem, como o pulmão, intestino e todos os sistemas que fazem você estar de pé para ser instrumento dele. Você é zeloso com o que você come. Uma vez que a comida vai afetar o templo do Espírito que você carrega. Você é zeloso com os seus pensamentos. O que está na tua mente? Você é zeloso com as suas emoções. Você é zeloso com os relacionamentos que Deus te deu. Saiba que grande parte dos suicídios acontecem por pessoas que se sentem solitárias. Deus te deu relacionamento, zele. Você sabe qual é o valor de um amigo de verdade? Porque há amigos mais chegados que irmãos. Você sabe qual é o valor de alguém que te ame, que te respeite, que te encoraje? Zele. Zele por aquilo que você tem, que Deus te deu. Não trate de qualquer jeito. Zele por sua vida espiritual, zele por sua vida emocional, zele por sua vida, por sua saúde mental, zele pelos seus comportamentos que apontem para o Deus que é santo, que te preenche. Um dia desses eu passei no terreno, ontem, antes de ontem, sei lá. Eu vi uma placa, a gente tem 4 placas proféticas dos fundamentos que o Senhor nos deu. A adoração, oração, ensino, manifestação de poder da glória. Passei lá, um pauzinho estava sem placa, a outra placa pela metade caída, o outro pauzinho diminuiu, está desse tamanho. Um negócio lá que eu disse, meu Deus, cadê o zelo? Entrei no berçário, o berçário parece uma sala, que vai lá e bota aí os meninos, vai mãe com o menino, pá, bota aí de qualquer jeito. Entrei ali ontem, me deu um desgosto. Porque eu sei o que é ter um bebê pequeno, você sair de casa com um bebê, tá lá, abrir lá a vareta com a pequenininha andando, correndo, e a outra mãe lá com o menino. Aí bota no peito, tira de peito, o menino correndo. E não tem um lugar que você entre e diga, isso aqui foi Deus que nos deu. Revela que foi Deus que nos deu. E eu fiquei pensando, quantas mães de bebês existem neste centro apostólico? Quantas se juntaram para dizer assim, vamos lá botar uma cortininha na janela. Botar um EVAzinho no chão para as criancinhas pequenas. Botar uma cadeirinha de balanço para uma mãe que vai dar de mamar. Isso é zelo com as coisas de Deus. Sim ou não? Quantas mães entram e saem? E a coisa continua do mesmo jeito, amados. Mas eu duvido se na sua casa o quarto do seu bebê não está com zelo. E me perdoe, não tem que ser o pastor, me perdoe. Me perdoe, meu irmão, não é sobre o pastor. Você entrou no banheiro, a tampa do vaso está caindo. Zelo. Pessoas vão sentar ali. Deus nos deu isso aqui. E aqui pessoas têm vindo para ser curadas. Pessoas têm vindo para ser libertas. Quinta-feira, tantos testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada. Num fim de semana de um evento que Deus nos deu, a graça para realizar. Então isso aqui a gente precisa tratar com zelo. É o lugar onde Deus tem trazido pessoas para ter experiências profundas com Ele.
Há uma bênção liberada sobre o zelo. O Senhor disse: vocês têm zelado com o que foi semeado em vocês e por vocês. Você já semeou de si na vida de outro? Você foi zeloso com a semeadura? Será que somos zelosos? Será que somos zelosos com o que Deus tem semeado em nós? Porque eu amo jabuticabeira. E eu viajei, fiquei 10 dias fora. Contratei uma pessoa para ir botar água na jabuticabeira. E ela não botou água na jabuticabeira. E quando eu cheguei, a jabuticabeira tinha secado. Faltou o zelo com o que tinha sido semeado. Mas, amado, sabe o que a palavra diz? Que pelos frutos nós seremos conhecidos. Você tem noção do que a palavra apontar e dizer assim: vão conhecer você olhando para os frutos que você deu? Aí você vai dizer: mas qual é o fruto que eu vou dar? Sabe quem tem semeado na tua vida? O semeador, o próprio Deus. Mas a quem cabe o zelo de cuidar da semente. De colocar água. De vigiar para o bicho não vir comer. Não é mágica, amados, escutem, não é mágica. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que nos chama ao lugar de responsabilidade com aquilo que recebemos dele. A gente fez a ceia aqui, ó. Sabe quanto custou? Tudo. Sangue santo derramado por mim e por você. Isso significa semeadura. O sangue de Jesus estava semeando vida em nós. Purificação, justificação, propiciação, para que tivéssemos vida. Mas isso requer zelo. Deus te entregou um ministério, meu irmão. Seja zeloso. Deus te deu vidas para cuidar. Seja zeloso. Deus te deu esses dons, eu repito. Seja zeloso. Deus nos disse que ia nos dar todo esse território. Eu estava com os meus irmãos ontem e eu confessando para eles. Eu passo nessa rua, eu vejo os terrenos, eu não consigo mais crer. Eu tenho que orar e dizer: Senhor, eu não consigo crer que a gente vai ter esse quarteirão. Porque a gente nem conseguiu ir para a direita e para a esquerda ainda. Como é que a gente vai ter o quarteirão? E eu sei que é a miséria da minha pequena fé. Eu confesso aqui diante de vocês. Mas o que Deus tem alertado é: vocês têm que ser zelosos com o território que eu mandei conquistar. Vocês vão ser desafiados essa semana. Está tudinho aqui me olhando com as carinhas, tudo assim. Eu vou desafiar a uma ação que o Senhor nos mandou fazer. Segunda, na frente do canal adorando. Terça, na frente do canal adorando. Quarta, na frente do canal adorando. Quinta, na frente do canal adorando. Sexta, na frente do canal adorando. Sábado, na frente do canal adorando. Domingo, na frente do canal adorando, declarando: Jesus Cristo é o Rei e o Senhor deste lugar e nós o adoramos. Então, onde antes os macumbeiros vinham entregar macumba e os ocultistas vinham fazer sacrifício para entidades diabólicas, o povo de Deus vai adorar o Rei Criador. A minha pergunta é: quantos virão? Quantos se comprometerão diante das agendas apertadas? Diante do muito a fazer? Mas já fui domingo. Segunda, sem som, sem banda. Terça, quarta, quinta. Talvez só o seu sonzinho. E você tendo que ser aquele que vai puxar todo mundo. Bora, gente, bora adorar. Vamos orar aqui, gente. O território ainda não foi conquistado, minha gente.
Eu termino essa pregação com uma exortação do Senhor pesada. Só doido para dar aleluia quando você diz que vai vir exortação pesada. É loucura do Evangelho. Loucura por Jesus, os loucos por Jesus. Deus deu a terra prometida ao povo e diz, quando entrarem, expulsem todos, não deixem ninguém. Porque se deixar, eles vão perverter vocês. Sabe o que o povo fez? Conquistou um pedacinho aqui, conquistou um pedacinho ali, fez uma reforminha ali embaixo, pintou essa linha de verde, já tem uma cadeirinha que não tinha, já arrumou a livraria. Que bom! Já pintou a nave, já tem TV, já tem luz. Ufa! E aí o povo foi viver. E depois Deus diz assim, eu disse a vocês que era para conquistar a terra inteira. Eu disse a vocês que tinham que ter expulsado o inimigo. E vocês estão convivendo com os jebuseus, estão convivendo com os cananeus. Eu disse a vocês que se vocês não os expulsassem, eles seriam cilada para vocês. Eu disse a vocês que era para conquistar a terra toda. E Deus vai dizer, vocês foram infiéis. Eu quero dizer que tem uma bênção no zelo. Sabe qual é a bênção do zelo? E eu podia dizer muitas, mas eu vou encerrar com uma. É ser achado fiel. Ser achado fiel. E aí em 1 Coríntios 4, 1, 2, Paulo diz, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer deles? Que sejam achados fiéis. E em Provérbios 28, 20 diz, o fiel será ricamente abençoado. Você crê na palavra? O fiel será ricamente abençoado. Quem é você, meu irmão? Você tem sido achado fiel no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, na sua casa, na palavra, no relacionamento. Tudo que eu já falei aqui, você tem sido achado fiel, zeloso. O que Deus te entregou, você tem tratado com zelo. As promessas, as possibilidades. Você tem andado com zelo para conquistar o que Ele te mandou conquistar. Você tem vivido com zelo pelo propósito, pela vontade dEle na tua vida. Ou você se acomodou? Eu não quero me acomodar. Sabe qual é o lugar que eu estou? De confissão e pedido de perdão. Por nós, como Zoe, pelas áreas da minha vida em que me acomodei, eu quero conquistar toda a terra. Eu quero testemunhar dos milagres na minha vida. E eu quero viver de tal forma que a minha vida inspire e motive outros. E não do contrário. Mas para isso, eu preciso ser zelosa. Escute, a salvação eu não vou perder não. Se eu não for zelosa. Mas eu posso ouvir do Senhor. Você foi infiel com o que eu te dei. Meu Deus. Feche os seus olhos.
Você consegue dizer como Jesus que o zelo por aquilo que é dele consome você? A ponto de te fazer se empenhar mais, se entregar mais, se dedicar mais, aspirar mais nele, ir além, conquistar mais, viver mais. Se não, talvez não, esse é o momento de você conversar um pouquinho com ele. Porque alguns vão chegar e sair da mesma forma. Outros, eu creio, sairão impactados pelo poder da palavra ministrada. Ela nos transforma. Ela nos impulsiona, nos dá a força de que necessitamos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós te pedimos perdão por toda falta de zelo com a nossa fé, com as bênçãos que o Senhor já liberou, com os recursos, toda falta de zelo nos nossos relacionamentos, sobretudo no nosso relacionamento conjugal, toda falta de zelo no nosso relacionamento contigo mais do que qualquer outro, a falta de zelo com o que o Senhor prometeu, a falta de zelo com o que o Senhor orientou, a falta de zelo com o caminho que o Senhor mandou seguir, a falta de zelo com os teus planos e propósitos. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe quando nos acomodamos e nos acostumamos e satisfazemos-nos com tão menos do que o Senhor tem para nós. Nos perdoe pelo baixo padrão moral da tua igreja. Nos perdoe pelo raso no conhecimento da palavra. Há tanto para pedir perdão, Senhor. Nós queremos pedir perdão e nós queremos te clamar. Nos ajude. Nos ajude a termos um novo padrão daqui por diante. O padrão que revelará que o zelo pelo Senhor nos consome. E que isso seja visto nas nossas vidas, em casa e fora dela. Que isso seja visto aqui como comunidade que serve a outros. Que isso seja visto na nossa entrega e dedicação a Ti. Ajude-nos a sermos zelosos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.